Ó, nessa questão aqui que a gente tá fazendo agora 12, o que é que ela diz, né? É uma recente inaugurada concessionária de motos fica localizada entre duas ruas, A e B, e possui sua fachada para a rua C. As motos dessa concessionária são enfileiradas com a frente voltada para a rua A ou B, a fim de permitir a visualização delas pela vitrine. Ao todo, serão duas fileiras e cada uma deve ter exatamente 7 motos. Então, vê, essas questões de análise combinatória de forma geral, ele vai passar várias informações, mas você tem que ficar atento às condições gerais da situação. Então, que seriam essas condições gerais da situação, né, que você está dizendo aí? Seria o que é que está o que é que tá regindo, né, a situação, né? Então, quais são as regras, quais são as condições para que aquilo aconteça? Então, ele falou aqui para a gente, né? Ele fala que ao todo tem que ser duas fileiras e uma de cada deve ter exatamente, ó, 7 motos. Deseja-se que as motos de mesma cilindrada fiquem posicionadas uma ao lado da outra. Então, outra condição, né? Então, as de mesma cilindrada, uma tem que ficar ao lado da outra. Então, na questão de análise combinatória, geralmente ele trabalha com algumas condições, e você é interessante destacar elas para que no texto fique mais claro o que ele quer e o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Aí ele fala, independente do modelo, né? Para facilitar a apresentação dos clientes. Beleza. Sabe-se que há 7 motos distintas de 160, 4 motos distintas de 190 e 3 motos distintas de 250 cilindradas. Aí vê, todas serem expostas, né? Então, ele diz o seguinte aqui, de quantas maneiras diferentes os modelos de moto devem ser dessa concessionária podem ser dispostos atentando às condições dela. Beleza. Então, o primeiro passo para a gente vai ser analisar isso, né? Então, analisar como é que tu vai poder organizar as motos de mesma cilindrada. Vê, ele fala que tem dois painéis, né, lá. Então, aqui tem um painel aqui e aqui vai ter outro painel. O que é que a gente pode afirmar, né? Vamos analisar para cá. Vamos dizer, não tem que estar de, não tem que estar 7 de cada lado. Se tem que estar 7 de cada lado, eu vou poder pensar assim, ó. Não são 7 de 160. Ó, 7 modelos de 160. Então eu vou imaginar que toda essa parte foi só com a de 160. Então, tipo, aqui é moto um, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Quando a gente fosse analisar, imagina que você tem a moto A, a moto B e a moto C só. E essas três. Para a gente saber as situações possíveis de colocarem elas, ele não disse que vai ficar posicionadas uma ao lado da outra, não foi? Então, ó, tem então do lado da outra, beleza. Se a gente está falando da organização que os elementos, nesse caso as motos, podem estar, e então eu vou pegar o A, trocar de posição com B, o A posição com C, eu estou falando de uma permutação dos elementos. Então eu estou permutando esses três elementos, né? Então, se eu estou permutando esses três elementos, eu estou falando do fatorial, né? Então seria, ó, 3 fatorial. No caso da questão, a gente está falando de 7 motos, né? Então, vê, se a gente vai mudar, a gente pode mudar, né? 7 motos de posição, para essa de 160 seria 7 fatorial. Beleza? Aí vê, vamos olhar agora para outra, né? Quando a gente fosse analisar a, a de 190 agora, né? Quando eu fosse ver a de 190 cilindradas, ó, então aqui só a de 190, a gente sabe que são 4 motos, beleza? Então elas podem mudar aqui entre si, porque elas precisam estar juntas, né? Então, se elas precisam mudar entre si para estar juntas, aqui seria, ó,
4 fatorial, pelo aquele mesmo princípio que a gente trabalhou na outra questão. Tá certo? Quando a gente vem para cá, então aqui, ó, vai ser agora as de 250, né? Não são 3 modos de 250? Então vai ser, ó, 3 fatorial. Mesmo princípio que a gente usou para a primeira, mesma ideia ainda, beleza? Então eu estou falando só a respeito dos elementos, né? Então as motos em si podem mudar de posição, as, eh, as motos 190 podem mudar de posição entre si, né? E as 250 também. Vamos pensar agora com relação ao seguinte. Imagina que desse lado é de 190 e 260. Então, por exemplo, aqui A, que foi a de 190, e aqui é B, que foi a de 250. Então, imagina A e B. O que é que eu posso pensar, né? Eu posso ter A e B, ou eu posso ter B e A, né? Então, eu estou falando que eu posso permutar também a posição em que o grupo de cada moto pode ficar. Então, o grupo das 190 pode trocar de posição com os das 250. Então, eu tenho 2 fatorial com relação à posição desses elementos, que daria 2. Beleza? Então, já descobrimos outra parte. Para terminar a questão, eu vou me atentar agora aos 2 palcos. Ó. Então, eu tenho um palco, né, que eu vou chamar de novo. Vou chamar de XY para diferenciar. Já usei muito A e B, né? X e Y. Então, eu tenho um palco X e eu tenho um palco Y. Se eu sei que aqui estava as de 160 e aqui estavam as duas, né, de 190 e 250, eu também não posso ter ao contrário, eu não posso ter que seria YX. Então, eu posso permutar os 2 palcos entre si também, ó, 2 fatorial. Quando a gente pegasse tudo isso, o que é que vai acontecer? Ó, aqui a gente está tratando tudo de um mesmo evento, tudo uma coisa só. Então, eu vou multiplicar por tudo, né? Então, vou multiplicar 7 fatorial vezes 4 fatorial vezes 3 fatorial, que foram os eventos, né, entre si. E desses eventos você pode ter vezes 2, né, porque são duas situações, né, trocando os dois. E vezes 2 porque você também pode mudar os dois palcos, né? Então, vê, tô com isso aqui. Qual é a minha estratégia agora para resolver a questão? Vai jogando com as alternativas, ó. 14 fatorial, já não tem como. 14 fatorial sobre 2, já não tem como. 7 fatorial vezes 2, né? Também não tem como, né? Se você olhar para lá, tem o 4 e o 3, né? Então a gente só poderia ser a letra D ou a letra E. Se você notar para a letra E, por que não poderia ser ela, né? Porque faltou multiplicar por 2, né? Duas vezes. Então, vê, vamos dizer que você não conseguiu manipular corretamente para chegar no resultado. O que é que a gente pode pensar em fazer? Vê, eu sei que não é a letra A, não sei que não é a letra B, não sei que não é a letra C. E a letra E não pode porque está faltando os elementos, que seria multiplicar por 2 aqui, depois por 2 aqui. Então, com certeza tem que ser a letra D de dado. Mas vamos ver como a gente chega nisso. Ó. Vou só repetir aqui. 4 fatorial, 3 fatorial. E esse 2 vezes 2, né, que a gente colocou aqui, ó, do palco e da posição, que pode mudar entre as motos que estavam na mesma fila, né? Então, ficou assim, né? O que é que eu posso pensar agora, ó? Pensa só com essa parte. Se eu sei que 3 fatorial é 3, 2, 1, e aqui é 4, ó, vezes 4, eu posso dizer que tudo isso é 4 fatorial. Então fica 7 fatorial vezes 4 fatorial vezes 4 fatorial. Se eu estou multiplicando 2 fatoriais, né? Então eu posso dizer que é 4 fatorial ao quadrado. Então aqui, ó, na letra D de dado.